Eu sou Raí Bolzan, artista capixaba há mais de 20 anos e vou apresentar para vocês o Porto das Artes. O conceito do mural ele surgiu baseado no livro Alma de Portuário. Então todas as informações que foram colocadas no mural saíram do livro, então foi uma forma de ilustrar o que a gente tinha ali de informação, tornar isso visual, tornar essas imagens aí, trazer essas imagens à tona de que eram só texto. Depois de um ano de planejamento, nós tivemos 30 dias de execução, onde foram utilizadas mais de 500 latas de spray, mais de 60 litros de tinta acrílica para cobrir os 415 metros de comprimento desse painel. Em alguns trechos ele chega a ter 2 metros, 2,20 metros, e alguns trechos são bem baixos, de 80 centímetros, 60 centímetros. A gente está num espaço aberto, então a gente tem horários que a gente está sob muito calor, e a chuva também ela acaba retardando um pouco a nossa execução, então um dia de chuva é um dia perdido. Já na parte criativa, o que a gente tem é essa questão de transformar o texto, ilustrar um texto, e por vezes também algumas imagens, poder adaptar essas imagens para serem aplicadas no mural. Então esse desafio do texto, de uma questão técnica do Porto, por exemplo, o calado de 12,5 metros que eles chegaram em 2018, transformar isso numa imagem onde a pessoa possa entender de uma maneira rápida ali, esses são os desafios principais. Além da logística, um dos desafios era a atenção redobrada com os ciclistas, porque trabalhar próximo a eles requer atenção, mas ao mesmo tempo essa proximidade também me deixou próximo de pessoas da comunidade. Podiam vir até mim, conversar, agradecer, elogiar pelo cuidado que estava sendo dado a esse espaço, sendo uma requalificação, né? No decorrer da execução já foi possível ver como as pessoas que passavam por ali já se sentiam mais seguras. Elas comentavam comigo, o comportamento delas mudou, porque dá uma atenção, dá uma ideia de que há um holofote, de que há uma atenção àquele espaço. Então as pessoas se sentem mais seguras em transitar ali. O projeto Porto das Artes ele é muito mais do que a pintura de um painel. O projeto ele objetiva conectar a história do Porto, a história de Vitória e a comunidade do centro de Vitória. Então a gente percebe que a evolução do painel ela vem trazendo desde 1500 e tanto até os dias de hoje todas as cargas que foram muito importantes para o desenvolvimento da região e do nosso estado. E por meio da arte, da pintura, o artista Raí Bolzan conseguiu, de fato, conectar a comunidade. A gente fez oficinas recentemente aqui no centro de Vitória e que nessas oficinas os alunos eles conseguiram entender toda essa história e conseguiram desenvolver uma arte inspirada na história do Porto. O Porto está fazendo, ano que vem vai fazer 120 anos e toda essa história, toda essa trajetória, ela veio acompanhada da comunidade. Quem faz o Porto de forma indireta é a comunidade. Então nada mais justo do que a Vports entregar para a comunidade um presente, uma obra de arte feita por um artista capixaba, trazendo um pouquinho dessa história. Foi muito legal a experiência, porque a gente aprende técnicas que a gente não sabia, porque quando a gente começa a aprender sobre arte, é legal a gente aprender técnicas novas e tal, assim. Achei uma atividade bem interessante e gostei da história do Porto, tinha coisas que eu não sabia, que me ajudaram a saber mais sobre a história de Vitória, sobre como o Espírito Santo é valorizado na exportação de café. Bom, o Porto das Artes ele foi viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura e esse mecanismo ele permite que as empresas que desejam patrocinar esse tipo de iniciativa aportem o recurso sem tirar do bolso, né? É um recurso que seria pago para o governo federal por meio do imposto de renda e que ela consegue redirecionar parte desse valor para iniciativas como o Porto das Artes. O que mais me chamou a atenção foi como Vitória e tantas cidades ao redor
elas cresceram moldadas pelo porto e o porto foi moldada pela cidade. À medida que a gente ia evoluindo nos estudos sobre a história do porto, a gente via como a história do porto se conectava também com a história do Brasil e do Espírito Santo. O porto ele faz parte da nossa paisagem. Então sempre que a gente está ali na sala de aula, a gente está sempre olhando, né, a paisagem do porto. Então trazer essa temática eu acho muito válido até para a gente se apropriar muito do lugar. A história do Porto se conecta com a história de Vitória, com a história do Espírito Santo e com a história do Brasil. O café e a cana-de-açúcar foram só o início. Hoje o Porto traz sustentabilidade, tecnologia e cultura.